Senhor está aqui neste lugar, nessa tarde. Feche os seus olhos. Adoro o Senhor comigo, amém? Deus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és santo. Louvado seja Deus. Ele veio e venceu.
Tu és maravilhoso, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Senhor ter preparado. Deus, Tu és maravilhoso. Estamos congregados em Ti, Senhor. Senhor, queremos entender a partir de Ti, do Teu Espírito. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Senhor, que nessa tarde o Teu Santo Espírito possa formar em nossa mente o Teu Filho, Deus Senhor, para que possamos sair de aqui, Senhor, dando a conhecer com eficácia, Senhor. Senhor, que esta unção que o Senhor está derramando entre nós, toque também os nossos filhos, nossas casas, esposas, maridos, empresas, negócios, porque sabemos que tudo, Senhor, tudo está sendo reconciliado a Ti, meu Senhor. Nada é de nós mesmos, nada é para nós mesmos, meu Senhor. Senhor, obrigado, o Senhor preparou esse dia para nós. O Senhor que nos trouxe aqui. De nós mesmos nós não teríamos capacidade. Senhor, Tu sabes que precisamos de Ti para entender os Teus assuntos. Por isso nos esvaziamos de nós mesmos. Não confiamos em nosso intelecto. Não confiamos em nossa razão, mas confiamos em Ti, meu Senhor. Senhor, oramos pela igreja brasileira esta tarde. Oramos por os pastores, as lideranças deste país. Oramos pelos pregadores deste país, os pregadores, ministros de São Paulo. Oramos por Teu povo, por Tua igreja, meu Senhor. Traz uma reforma, Senhor. Tira, Senhor, a infantilidade. Tira a corrupção, meu Senhor, dos ambientes. Senhor, que a Tua palavra possa fluir de forma pura e eficaz, meu Senhor. Senhor, traz reforma sobre as grandes convenções, os conselhos teológicos. Senhor, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós produzimos de nós mesmos. Senhor, eleva-nos a Ti nesta tarde. Oramos, Pai, pelas autoridades, pelos governos. Oramos para que esta nação seja tocada, meu Senhor, pelo poder que opera na Tua igreja e no Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Por favor, dê um abraço de 2 ou 3 pessoas e diga: nós fazemos parte de uma reforma. Deus está fazendo coisas boas. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é bom, glória. Aleluia, Jesus. Altíssimo, tremendo e justo. Então, nós paramos Oh, glória. aqui no verso 6. Tem alguém que seja bom de gramática? Tem alguém aí? Bom de gramática para escrever? Ninguém. Ajuda-nos, Pai. Roberto, É só para você é bom de gramática? fazer algumas coisas aqui na nossa. Escrever ali. Já guardou? Guardou Oh, direitinho? glória. Tem como escrever ali? A letra é bonita. Glória a Deus. Não, depois você tem tempo, depois essa história.
libertar na sua vida. Então, Ô, glória. nós vamos contabilizar as palavras que estão vinculadas à bênção do novo pacto. Aleluia. Então você pode colocar o título, a bênção do novo pacto. E nós vamos vincular as palavras. Então, no verso 4, nós temos a palavra elegeu. Então, a primeira palavra é elegeu. Ainda no verso 5, predestinou. Então, nós temos uma no verso 4, duas no verso 5, predestinou. Adoção. Eleição, eu fui caprichado. Eleição. Predestinação. Adoção. Quantas temos aí? 3. 3. No verso 5, né? No verso 4, elegeu. No verso 5, predestinação e adoção. No verso 6, agradáveis assim. Marquei. Isso. Adoção. Esse é o 5, né? O 5, adoção ou? Adoção. Adoção. Não, está bem, só. Tem que falar com o sotaque. Você sabe que o pastor Cláudio é do Uruguai, né, irmãos? Pastor há 13 anos aqui no Brasil, casado com brasileira, filha de pernambucano e paraibano. Adoção. Ei, cabeça chata. Então ela nem é brava. Uma mulher preciosa do Senhor que conheceu Jesus aos 8 anos. Nem é bravo. Ele é um pilar da minha vida. Glória a Deus. 3 filhos lindos. A Melissa, que tem 9 anos, é eu de peruca. Igualzinho. O Nicolas, que tem 8, e o Lucas, que tem 2 anos e alguns meses. E chegam por exemplo, 3 está bom demais, né? Glória a Deus. Nós estamos lá em Zona Sul, somos pastores da Embaixada do Reino. Estamos aí, como falam os irmãos. Muito bem. Quantas palavras temos aqui? 3, né? No verso 6, agradáveis a si. Agradáveis a si. Pode colocar. Agradáveis a si. Muito bem. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão. Marquei também. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Muito bem. No verso 8, toda sabedoria. Isso. Toda sabedoria. No verso 8. E que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, ou entendimento também. No verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, descobrindo-nos. Segundo o seu beneplácito, é a palavra descobrindo-nos. Segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quantas palavras temos aí? 11. Olha o verso 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Coloquei aí. Feitos herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito de aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
Coloque aí os 24 anciões. Não, aqui. Falando com ele. O conselho de Deus. Verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nossos que primeiro esperamos em Cristo. Ok, quantas palavras temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Não, nós temos. Então, bom. Eleição, predestinação, adoção, agradáveis a si, redenção, remissão, toda a sabedoria, descobrindo-nos um mistério e havendo sido feito herança. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 palavras vinculadas à bênção do novo pacto. Não vai falar nada. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então, nós temos que acompanhar essa transição do antigo para o novo. A palavra bênção no antigo pacto era relacionada com você. No Antigo Testamento era coisa, sim ou não? Repita comigo assim, diga. No antigo pacto, a palavra bênção, estava relacionada com as coisas, circunstanciais. Mas no novo pacto, realidades consumadas em Cristo Jesus. É aí que está o segredo de por que Paulo diz: não desanimamos. Glória a Deus. Porque não vivemos uma fé circunstancial. Independente de ter ou não ter, eu estou abençoado. Glória a Deus. Ainda não tenho a minha casa própria, mas eu fui adotado. Glória a Deus. Eu tenho uma herança. Glória. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, perceba isso aqui, por favor. Perceba isso aqui, por favor. No verso 3, o que você tem aqui no verso 3? Paulo, vendo um novo homem a partir de Cristo. Efésios é o tratado de Paulo sobre o novo homem. Então, no verso 3, Paulo está falando sobre o novo homem e a nova criação de Deus a partir de Cristo. Não está começando em Adão, porque a partir de Cristo é uma nova criação. Amém? Quem está entendendo isso? Amém. No capítulo 2, veja comigo, por favor. No capítulo 2, no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, disse assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Quem tem essa tradução? De antemão, para que andássemos nelas. Então, diga assim comigo, diga: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu não faço mais parte de Adão. Eu não faço mais parte de Adão. Eu faço parte da nova criação de Deus. Eu faço parte da nova criação de E é Deus. nessa nova criação de Deus, E é nesta nova criação de Deus, há um DNA divino. aleluia, Jesus. As boas obras que Deus preparou para que eu ande nelas. Diga para quem está do seu lado: o Senhor tem coisas boas para a sua vida. Aleluia. Eu creio. As boas obras de Deus. E é muito importante nós definirmos o que é obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela tem 3 aspectos: a obra de Deus, a obra da igreja e a minha obra. Amém? A obra que é de Deus ninguém faz, que é a obra de Deus. Então, Paulo disse assim: aquele que começou em vós a boa obra, a terminará até o dia de Jesus Cristo. Então, quem está
está obrando em você e em mim é Ele. Os ministros, as graças ministeriais, o apostolado, o pastorado, o profeta, o evangelista, o mestre, são graças ministeriais dele. É muito importante a gente definir o que é ministério. Porque antes de Paulo falar sobre o que nós conhecemos como 5 ministérios, Paulo disse assim, que a cada um foi dado uma medida da graça do dom de Cristo. Então, o que é um apóstolo? É um homem que recebeu uma medida de Cristo. E Cristo se dá a conhecer através dele como apóstolo. Irmãos, e é muito interessante isso, porque nós conhecemos o Senhor como profeta, nós conhecemos o Senhor como médico, nós conhecemos o Senhor como aquele que prospera, nós conhecemos o Senhor como a nossa justiça, mas ainda não conhecemos o Senhor como nosso apóstolo. E por isso que a igreja brasileira está coxa. Meu Deus. Porque hoje não se fala mais sobre o ministério apostólico. Não, isso não é mais para nós. Então, se o apostolado não é mais para nós, então o pastorado também não, porque é a mesma graça. Eita. Então arranca. Alô? Então, o que está entendendo? Então, o escritor de Hebreus diz: considerai ao Senhor como apóstolo de nossa salvação. Considerar essa Bíblia. Então nós temos que considerar a Cristo e ler o Novo Testamento e identificar os aspectos dele como apóstolo. Porque a igreja de Cristo não é pastoral. A igreja de Cristo é apostólica. É por isso que temos muitos irmãos que estão, muitos pastores que estão desgastados. Porque estão querendo prender uma coisa que não é para prender. Meu Deus! Bom, eu tenho que entender, e eu sou pastor de igreja, falo com autoridade sobre isso. Eu tenho que entender que há pessoas que estão passando por meu rebanho, mas é um tempo. Porque tem Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins. Então, existem congregações que a medida de Deus para elas é só Jerusalém. É o Pentecoste, é um salmo aqui e ali. Mas a partir de Judeia e Samaria, já são evangelistas. Meu Deus! É sinais. Coisa boa! Aleluia! É movimento profético. Oh, glória! Mas também aos confins da terra. Então, eu tenho que entender que se a minha congregação é só Jerusalém, mas há um irmão, um casal, que Deus tem algo com eles em Judeia, eu não posso querer segurar eles. Porque a minha medida foi até ali, eu te di o fundamento. Então aí o Senhor pega e faz essa família transicionar para outro lugar, onde acha mais medidas. Glória a Deus. E o problema é que nós estamos restringindo isso. Porque quando você tira a linguagem apostólica, a linguagem profética, a linguagem do mestre, é como se você tirasse partes do corpo. Então, o corpo anda tudo assim. Meu Deus. Por quê? Diga por quê. Porque há revelações que o pastor não tem. Meu Deus! Mas o apóstolo tem. Ele está aqui, viu? Pode falar. E a Bíblia não diz que a igreja é edificada sobre o pastor. Meu Deus! A Bíblia diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, isso significa que para uma igreja ser edificada no modelo de Deus, ela precisa do apostolado e do profeta. Amém? Quem está entendendo? Então eu creio que nesses dias Deus está... Irmãos, essa missão já é uma realidade na América Latina. Está começando a chegar no Brasil. O problema é que quando no Brasil, neófitos pegaram isso, e o apóstolo hoje é o cara que faz campanha. Agora, olha os apóstolos bíblicos, homens que escreviam tratados, que tratavam sobre assuntos que dizem respeito à salvação, à justiça
justiça de Deus. O apóstolo de hoje só sabe colocar o livro do gibista nas costas e subir o monte. É verdade. Então nós precisamos de uma reforma. Quem pode levantar sua mão? Diga, traz reforma sobre o teu coração. Amém? Quem está entendendo essas coisas? Você pode glorificar o Senhor por isso? Então diga bem forte comigo. Diga, eu faço parte da nova criação em Cristo Jesus. Diga, Deus me tirou da herança de Adão, que me colocou em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Aleluia! Amém? Então, Paulo está nessa posição. Paulo não está falando a partir de Adão, ele está falando a partir de Cristo. Isso é muito importante, identificarmos a partir de quem, de que ótica nós estamos discernindo, falando, vendo as coisas. Isso é extraordinário, porque a Bíblia diz que o profeta estava no cativeiro, Ezequiel, e tinha se passado 14 anos da destruição de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou e o levou a Jerusalém em visões de Deus. E nas regiões celestiais ele viu uma das edificações do Pai. Irmão, a Nova Jerusalém é uma das. Meu Deus. Uma das edificações de Deus. Glória. Uma das edificações de Deus. Muito antes da Nova Jerusalém, Deus tinha outras edificações. E você fica triste porque mudou muitas vezes. Diga, não fica triste não. Fala, diga, não fica triste não. Não fica triste não. Porque o Pai também mudou várias vezes. É lindo você ver isso na Bíblia, quando ele vai transicionando nos montes. Um monte para outro monte, para outro monte, para o tabernáculo, para a tenda, para o templo, e termina em uma nova cidade. Amém? Quem está entendendo isso que eu estou falando? Então nós precisamos começar a ler a nossa vida a partir de Cristo e das realidades consumadas. Diga comigo assim, por favor. Diga, eu preciso ler minha vida e interpretar as coisas a partir da nova vida e das realidades consumadas. Amém? Porque se você não fizer isso, você vai ficar triste porque o ímpio tem carro e você não tem. Se você não fizer isso, você vai desanimar com as circunstâncias que você enfrenta na sua vida. Agora, quando você entender quem você é a partir de Cristo e como Deus te vê a partir de Cristo, aí você vai falar como Paulo. Glórias a Deus. Desanimado, mas não. Abatidos, mas não. Perseguidos, mas não. Mas como assim? Você não desanima? Não dá. Por quê? Porque eu faço parte de algo que já está pronto, inabalável. Aleluia! Então, o que nós temos aqui? Perceba isso aqui, por favor. Por favor. Então, se nós fôssemos fazer uma cronologia, o verso 3 é um tipo de Adão no Éden. Ou seja, quando Adão estava no Éden, ele foi um homem abençoado com todas as bênçãos. Ok? Mas ele transgrediu, sim ou não? Então, a partir do verso 4, 5, 6 e 7, você tem aí os processos das metodologias divinas para restaurar a bênção de Deus sobre o homem. Amém? Quem está entendendo isso? Aleluia. Então, do verso 4 ao verso 7, você tem aspectos jurídicos da sua redenção.
E você precisa conhecer isso, porque é a sua constituição. Efésios é a constituição jurídica do novo homem em Cristo Jesus. E esse novo homem não existe a partir dele mesmo, porque, irmãos, quando Deus formou Adão, não estava pensando em Adão como homem, ele estava pensando em seu filho. Diga para quem está ao seu lado: nunca se tratou de você e de mim. Paulo diz que Adão foi uma figura de aquele que haveria de vir. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 5. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quem está aí, diga amém. Tu és maravilhoso. É interessante esse assunto, meus queridos. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem e não por uma mulher. E agora? Pegou. E agora, hein? Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Diga: eu já vivi em esperança. Mas graças a Deus, Deus me tirou dela por uma melhor. Verso 3. Verso 14, perdão. Portanto, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, marquei, de aquele que haveria de vir. Aí você coloca do lado, Cristo. Então, quando Deus formou Adão, na verdade, quando Deus criou Adão, Ele não estava pensando na figura de Adão como sendo uma pessoa isolada dele mesmo, mas Ele criou Adão para que Adão fosse uma expressão do que o seu próprio filho seria. Na verdade, se Adão tivesse cumprido a sua tarefa, nós não conheceríamos ao Senhor como Jesus. Porque para que um Salvador se não há pecado? Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Amém. Então eu só conheço Jesus como Salvador por causa do pecado. Mas se não há pecado, não há necessidade. Então nós precisamos compreender que muita coisa que está escrita de Gênesis 3 até os dias de hoje, tem muita coisa que não faz parte do propósito eterno, mas que foram metodologias que Deus usou para reconciliar o homem e a criação consigo mesmo. Amém? Quem está entendendo? Então, se eu compreender isso, eu não vou enfatizar mais o método do que a finalidade. Porque é o que está acontecendo na igreja brasileira. Nós enfatizamos o método e esquecemos o propósito. Então, os ministérios, os dons espirituais, as graças ministeriais, são metodologias que Deus usa para se dar a conhecer. Mas a finalidade não é a gente ficar se entretendo. Irmão, essa semana, terça-feira, é culto profético. Meu Deus. Pagaram para mãe profetiza. E aqui aquela coisa. Não. Eu sei que Deus está me usando dessa forma. Mas a finalidade é formar Cristo. Glória a Deus. Glória. Porque onde Adão parou, Cristo retomou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, tudo que Deus vai fazer, repita bem forte comigo, diga: tudo que Deus está fazendo hoje, Tudo que Deus está fazendo hoje é a partir do seu filho. É a partir do seu filho. Então, no Antigo Testamento, e eu parei com o raciocínio ali, antes de ir para tomar o café, no Antigo Testamento, o ponto de encontro geracional era Abraão, Isaac e Jacó, sim ou não? Mas Paulo diz que segundo o seu beneplácito nos fez agradáveis assim, no amado. Então eu mesmo, de mim mesmo,
não são agradáveis a Deus. Deus não tem prazer no homem fora de Cristo. Deus não reconhece o homem fora de Cristo. Meu Deus. No Antigo Pacto era diferente. Porque ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então quando Deus chamou Moisés, isso aqui não vou falar não. Que isso? Olha aí. Só um cheirinho, mestre. Com força. Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele foi virar assim. E quando ele foi virar, o Senhor falou assim, não te chegues aqui. Porque a terra em que tu estás é terra santa. E aí Deus se dá a conhecer, porque nós precisamos compreender isso, irmãos. Revelação não é um assunto de eu estudar. É um assunto de Deus dar. Quantas pessoas que você conhece que lê, quanto mais lê, mais chato fica. E menos parecido com Jesus. É verdade. Sim ou não? Eita glória. Porque revelação é Deus que dá. Então, Moisés, ele foi se virar para se achegar a Deus. Falou, não, como que você vai se achegar a mim se você não me conhece? Porque você só pode se achegar a Deus se ele se dá a conhecer. Aleluia. E como que ele se dá a conhecer? Através de uma revelação dele mesmo. Então, quando Deus me dá algo, uma cura, uma prosperidade, uma libertação, ele não está me dando coisas, ele está me dando dele mesmo. Porque ele é a cura, ele é a libertação. Quem está entendendo? Então, quando eu sou curado, eu estou recebendo um aspecto dele mesmo, e ele está se dando a conhecer, e eu estou tendo acesso a ele por meio dessa revelação. Efésios, irmãos, Efésios, coloquei aí, é a transição de Adão a Cristo. Veja, estou dando para você os gatilhos de revelação, o fundamento. Agora você tem que trabalhar sobre eles, tá? Então, o livro de Efésios é o tratado de transição de Adão a Cristo. Aí Deus se dá a conhecer a Moisés. Aí fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Agora vem. Antes de eu me dar a conhecer, não. Depois que eu me dou a conhecer, agora vem. Porque nós acessamos o Senhor através da revelação. Diga por favor, eu acesso o Senhor. Eu acesso o Senhor Através da revelação. através da revelação. E é por isso que muitas igrejas ainda estão no Jesus de Nazaré. No Jesus de Cafarnaum, que fez milagres, que ressuscitou, que curou. Isso faz parte da mesma pessoa, sim ou não? Sim. Mas existem outros aspectos que devemos conhecer. Irmãos, eu creio que João Batista duvidou da fé, duvidou do Senhor, porque ele não avançou no conhecimento do Senhor. É a mesma coisa que quando Pedro negou Jesus. Porque chegaram para ele e falaram assim, você andava com ele, o que Pedro falou? Oh, glória. Eu conheço. E a gente lê de forma natural e acha que ele está falando, nunca vi, não é isso. O que Pedro está dizendo aí, essa revelação dele eu não tenho. Olha aí, andava. Eu nunca vi ele nesse estado. Eu não conheço ele assim com a revelação. Mesmo o Senhor falando para ele, é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém e seja afligido. A revelação não acessou o coração. Então ele diz, eu não conheço dessa forma. Porque nós conhecemos o Senhor como nosso Cordeiro, irmãos. Nós conhecemos o Senhor no Êxodo, em nossa Páscoa, mas não conhecemos o Senhor como nosso maná, como a nossa água viva, como nosso Rei, como nosso Senhor. Meu Deus! E por isso ainda estamos dando voltas em aspectos que fazem parte da mesma pessoa, mas de outro tempo. E é por isso que eu falei que Apolo era fervoroso, era poderoso nas Escrituras, mas não era eficaz em seu ministério, porque
porque fazia parte do batismo de João. O texto diz, ele conhecia apenas o batismo de João. Era homem de Deus, sim ou não? Sim. Tinha graça de Deus, sim ou não? Sim. Mas estava em uma medida de revelação. Mas Priscila e Áquila. Glória a Deus. Então nós precisamos transicionar, porque o discipulador, ele não ministra apenas uma mensagem, ele ministra o que ele é no Senhor. Meu Deus. E é por isso que mesmo a gente pregando, ensinando, ainda a maioria de nossos rebanhos não tem a imagem do Senhor. Porque a mensagem é de Deus, mas a natureza que está operando não. Meu Deus. É por isso que quando o profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo, disse assim: que foi? O dono disso aqui vai sofrer. Os irmãos que receberam a profecia foram para Paulo e começaram a chorar. Não vai não. Não vai, você vai morrer. Aí Paulo disse: por que vocês estão chorando? Então, compreenda. A profecia foi de Deus, sim ou não? Sim. Mas a natureza que interpretou não foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Paulo já era um homem crucificado em Cristo. Meu Deus, aleluia! Então Paulo entendeu que a profecia era de Deus, mas quem estava interpretando não era. Meu Deus! Porque ainda não estavam completamente crucificados em Cristo. Aleluia! Meu Deus. Coisa boa! Então, quando o Senhor disse assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que Deus está dizendo é: você não será eficaz em seu ministério se você não retomar de onde eles pararam. Porque eles entraram no Egito com a seguinte revelação: o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, nos prometeu uma terra. E com essa revelação entraram no Egito. E a partir do Egito não há mais revelação. Até Moisés. Então, no Antigo Testamento, o encontro com Deus estava em homens que carregavam medidas de revelação. Ou seja, quando Deus diz que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é tudo que eu me revelei a Abraão, as formas que me dei a conhecer a Isaac e Jacó, é a partir daí que você vai edificar. Porque senão, eles não vão te ouvir, porque não vão entender. Não adianta a gente chegar em uma congregação e querer ministrar uma mensagem que o outro não manda. O vinho é bom, mas o outro não é. Meu Deus. E você pode ter uma mensagem tremenda, mas se você primeiro não trabalhar a terra, é semente fora. Quem está entendendo isso? Por favor, levante suas mãos nessa tarde e ore ao Senhor aí onde você está e diga: Senhor, me dá discernimento. Eu quero interpretar a partir de Ti, Senhor. Amém? Quem está entendendo isso? Glória a Quantos Deus. podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Calados aí, dá glória a Deus aí. Então, irmãos, esses assuntos são sérios. Agora, volte lá para Efésios 1, para ver se eu consigo sair do capítulo 1 hoje. Um dia desses a gente sai. Então, ó, no verso 4, ao verso 7, eleição, predestinação, adoção, redenção, remissão, são os aspectos jurídicos da obra da redenção em Cristo. É por causa desses aspectos que você tem autoridade em vida para viver como um novo homem. Então, Efésios é a constituição do novo homem em Cristo. Agora fala assim comigo, do verso 4 ao verso 7, são os aspectos jurídicos que garantizam o meu direito de viver ainda nessa vida como um novo homem. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? No verso 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito
compreensão da sua vontade, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o que você tem aqui? A vontade de Deus se dando a conhecer. Isso é muito precioso, irmãos queridos, porque muitas igrejas hoje se reúnem não para avançar no conhecimento da vontade de Deus, mas para saber o que Deus tem para elas. O que Deus disse acerca das minhas finanças? O que Deus disse acerca da família? Irmãos, o Novo Testamento nos mostra que Deus não está interessado em falar sobre a nossa vida, mas dar-se a conhecer. Porque à medida que Ele vai se dando a conhecer, e nós vamos absorvendo essas realidades, nós vamos entendendo que a vida que desejamos, que tudo que precisamos, já está pronto em Cristo Jesus. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o Senhor. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Muito bem, versículo 10. Posso avançar ou a gente para por aqui? É muito pesado? Para pensar, tá bom? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Irmãos, esse assunto de dispensação, não, deixa pra lá. Não. Tem que falar. Irmão, isso aí é coisa séria, irmãos queridos. Coisa séria. Sabe por quê, irmãos queridos? Porque nós temos limitado o mover de Deus, ou a 7 ou a 3. Sim ou não? Sim. E quantos creem em 7 dispensações aqui? Levante a mão. Muito bem. E quantos creem em 3 dispensações? Levante a mão. Você sabe o que é isso? Muito bem. Irmãos, isso é importante, porque às vezes a pessoa crê em uma coisa, mas não conhece o fundamento do que crê. Quem está entendendo? Irmãos, até os anos 1800, não existia o dispensacionalismo. Aqueles que creem em 3 ou em 7 são dispensacionalistas. Ou seja, eles creem que toda a obra de Deus, o mover de Deus na história do homem, ou está dividido em 7 faces ou em 3 faces, sim ou não? Então, aqueles que creem que a história de Deus foi dividida em 7, eles dizem que a primeira dispensação foi a da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano. Me ajuda aí, por favor. Patriarcal, lei, graça e a consumação. E 7. Ok. E você pesquisa lá no mestre Google. Aqueles que creem em 3, eles creem diferentes. Tá? Porque eles creem que da criação dos anjos, ou seja, da eternidade passada, até Cristo, até a encarnação, é a primeira dispensação, a dispensação do mistério. A partir de Cristo até o arrebatamento da igreja, é a dispensação da graça. E a partir do arrebatamento da igreja até a consumação de todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Agora você vai aprender algo diferente, mas aqui para nós, ó. Tá bom? O que eu vou te falar agora não é para você chegar lá no seu professor e crer em 3, ou que crê em 15, ou em 50 e ficar discutindo com ele, porque não vai adiantar se Deus não revelar para ele. Se não for Jesus, pode desligar. Né? Então escute isso aqui, por favor. Primeiro, a palavra dispensação, se vocês quiserem escrever, isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é sério. O movimento dispensacionalista começou no ano 1800, com o irmão Darby, na Inglaterra.
Alguns irmãos com formação superior, engenheiros, médicos, começaram a se reunir em casas. Eles não congregavam em ministérios. E eles começaram a se reunir em casas e a estudar a palavra de Deus. E naquele tempo surgiu um assunto: se Israel fazia parte da igreja, se era a mesma coisa ou não. Então foi ali que eles começaram a sistematizar o ensino escatológico e dividir o mover de Deus em dispensações. Então aí nasceu as 7 dispensações. Alguns deles criam em 7, outros criam em 9 e alguns em 3. Isso já é antigo, isso não começou agora não, irmãos, tá bom? Isso não é novo. Isso começou no ano 1800, ok? O problema é o seguinte, primeiro, a palavra dispensação não tem a ver com período de tempo. A palavra dispensação é uma das, marque isso por favor, a palavra dispensação é uma das 5 palavras que se traduzem da palavra grega economia. Então, no grego não aparece a palavra dispensação, e sim oiko. Oikonomia. Amém? Está aí, diga amém. Amém. Essa palavra oiko, a palavra oiko é casa, ok? E nomia é a lei ou norma. Ou seja, oikonomia é a palavra casa, oiko é casa, e nomia a lei ou a norma da casa. Ou seja, oikonomia é a norma ou a lei de uma casa. Amém? E qual é essa norma? Cristo. Porque nele foram feitas todas as coisas. As que estão nos céus e na terra. Tudo foi feito por ele e para ele. Então, quando Deus criou Adão, não estava pensando em Adão. Estava pensando no seu filho. Amém? Quem está aí? Amém. Dessa palavra grega vem, número 1, dispensação. Eu coloquei, dispensação. Uma das palavras traduzidas é dispensação. 2, administração. 3, mordomia. 4, comissão. E 5, ministério. Dispensação significa o quê? Significa tirar uma coisa que está guardada e dar a alguém. Dispensação, diga dispensação. Dispensar. Bem, quem está entendendo, diga bem. Mas é uma das palavras, quem está entendendo? Então, se eu quero verdadeiramente entender, eu não posso pegar todo o plano de Deus e concentrar em uma palavra, porque eu tenho mais outras palavras que também fazem parte da norma da casa. Então eu tenho a dispensação, eu tenho a administração, ou seja, se Deus dispensou algo, é para ser administrado. A pessoa que administra, por sua vez, é um mordomo. E esse mordomo, ele é um comissionado, porque é uma comissão que recebeu, que por sua vez o torna um ministro. Então essas 5 palavras estão de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, Deus, ele dispensou-se. Ele tem administradores,
mordomos, comissão, ministros. Não é uma coisa do novo pacto. Quem está entendendo isso? Então, o que eu quero que você receba nessa tarde é um avanço no entendimento das coisas. Porque quando lemos esse texto aqui, esse versículo 10 aqui, ele é usado para defender a terceira face da dispensação de aqueles que defendem 3 dispensações. Ou seja, quando eles chegam, e nesse texto eles dizem que existe a dispensação da plenitude dos tempos por causa desse texto. Mas o que o Paulo está dizendo é que quando chegar a plenitude dos tempos, ou seja, quando o plano de Deus esteja para ser consumado, na plenitude dos tempos, quando tudo está chegando ao ápice, ainda há dispensação, ou seja, há um dispensar de Deus. E aí entra a economia do Apocalipse, porque irmãos, o Apocalipse não trata sobre os últimos acontecimentos do mundo. O Apocalipse trata sobre a revelação de Jesus Cristo nos últimos acontecimentos do mundo. Glória a Deus. Se a gente está lendo Apocalipse e não está encontrando o Filho, estamos lendo errado. O livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu aos seus servos. Então, o assunto do livro é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ainda tem aspectos dele que nós não conhecemos. E aí entra o dispensar. Porque a palavra dispensação significa algo que foi guardado e é tirado e é dado a conhecer. E a palavra revelação significa retirar o véu. Por favor, levante suas mãos aos céus. Diga assim: esses dias, Deus está tirando os véus. E está nos fazendo avançar através da revelação. Quem está entendendo isso? A igreja não avança quando enche o templo. Porque é possível que o templo encha e a igreja não esteja avançando. Agora, é possível que o templo não tenha tanta frequência, mas seja uma igreja avançando em Cristo. Glória a Deus. Porque a igreja avança quando ele se dá a conhecer e a igreja começa a caminhar sobre essa revelação. Quantos podem levantar as suas mãos? Então, porque se fosse a palavra dispensação, uma dispensação seria uma redundância no texto, porque senão ficaria assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, ou seja, no período de tempo, na plenitude dos tempos. Mas dispensação não é período de tempo, é uma medida de revelação. Hello? Vocês estão com sono, cansados. Esse gringo aqui falando devagar, ele dá um som de rir, Deus que me diga. Quem está aí? Diga bem forte comigo: dispensação. Não é período de tempo. É uma medida de revelação. Vamos ver isso no capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Quem está aí, diga amém. Amém. E por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido, marque aí, a dispensação da graça de Deus. Veja, se dispensação fosse tempo, então como ficaria o texto? Se é que tendes ouvido o tempo da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Quem está entendendo? Mas dispensação não é período de tempo, é medida de revelação. Então aí fica assim o texto: se é que tendes ouvido a medida da revelação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Verso 3: como me foi este mistério, olha aí, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi.
E que mistério é esse, pastor? Que os gentios façam parte do novo homem. Glória a Deus. Diga bem forte comigo, diga assim. Diga: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus está edificando Deus está edificando um novo homem. um novo homem. Irmãos, para Deus não há muitas igrejas. Há um corpo. Eu e você fomos convocados para fazermos parte do mundo. Glória a Deus. É por isso que Jesus orou: Pai, a mesma glória que tu me deste, eu lhes dou, para que todos sejamos um, assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ou seja, em Cristo Jesus fomos chamados para participar do um. Nós pregamos e ensinamos para edificar o um. Tudo que Deus faz é para edificar o um. Não se trata do meu ministério. Não se trata de Deus me promover, de promover minha agenda. Se eu sou promovido, se Deus me dá nome, é porque Deus quer que as medidas de revelação que Ele me deu se façam conhecidas, para que muitos sejam edificados e nos tornemos um. Aleluias. Diga: prova na Bíblia. Prova na Bíblia. Não, diga como for, diga: prova na Bíblia. Capítulo 2 de Efésios, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo. Veja como nós estamos. Marque aí, por favor. Número 1, sem Cristo. Número 2, separados da comunidade. Coloquei aí: separados. Número 3, estranhos às alianças da promessa. Número 4, não tenho esperança. Número 5, sem Deus no mundo. Verso 3, mas agora. Amém. Vamos ler com força. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas agora. Em Cristo. Olha isso. Mas agora. Pega essa palavra no Espírito, irmão. Mas em Cristo Jesus. Irmãos, isto é um mistério. Quando Paulo fala assim, Jesus o Cristo, e quando Paulo fala Cristo Jesus, não é a mesma coisa. Porque Jesus tem a ver com os aspectos terrenos da redenção, mas Cristo com os aspectos celestiais. Aleluias. Então eu sei que quando ele coloca assim, Jesus o Cristo, é de baixo para cima, é da redenção terrestre para celestial, do humano para o de cima. Mas quando é o contrário, é outro nível de revelação, porque é de cima para baixo. Meu Deus. Então é por isso que ele disse assim, mas agora em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, irmãos, não tem a ver apenas com aspectos redentivos humanos, e sim celestiais também. Porque Cristo precisava purificar não apenas as coisas físicas que haviam sido contaminadas pelo pecado do homem, e sim também as celestiais, por causa do pecado dos anjos, porque o pecado não começou na terra. O que é isso aí? Por isso que Hebreus 8 e 9 diz que era necessário ele entrar no santuário não feito por mãos humanas, que no tabernáculo as coisas se purificavam com sangue, mas as coisas celestiais Aleluias. com sacrifícios maiores. Por isso que nós temos ele no Antigo Testamento como anjo do Senhor, porque quando Lúcifer caiu, Israel, os céus ficaram sem referência. Meu Deus. Os céus ficaram, porque, irmãos, o primeiro a ser ungido foi Lúcifer. Irmãos, isso quebra o nosso ego. Eu sou ungido. Não, pior ainda. Eu fui no monte, eu tenho
tenho acesso a Deus. A Bíblia diz que eles têm acesso 24 horas por dia. Toma. Eu creio, eles também creem. E em alguns aspectos eles são mais crentes que nós, porque a Bíblia diz que eles creem e estremecem. E tem crente que crê e não teme mais. Eita! Irmão, leia Jó capítulo 1 e você vai ver que Satanás dá um show de obediência. Porque o pai disse assim: vai lá, toca nas coisas dele, mas não toca nele. Ele foi lá e obedeceu. Aí foi de novo e falou: agora você toca no corpo, mas não mata. Ele foi lá e obedeceu. E tem crente que Deus fala branco, ele fala vermelho. Eita! Aí, mestre. O fato de você ter unção, o fato de você ter acesso, o fato de você crer, não significa nada. Porque até aí, você está no mesmo nível dos demônios. Meu Deus! Pegou! Eles têm acesso. Apocalipse 12 diz: ele os acusava de dia e de noite diante de Deus, ou seja, ele tem acesso diante de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz: no dia em que os filhos de Deus se reuniram, apareceu no meio dele quem? E aí você fala: mas o que Satanás faz no meio de uma reunião familiar? Ele é filho. Eita! Meu Deus! Ele é rebelde, mas é filho. Meu Deus! O Deus não é o pai dos espíritos. E ele é o quê? Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus! Caído. Então eu tenho que entender, irmão, nessa mente pentecostal, que Deus é todo poderoso. Ele não está em guerra com demônios. Que Ele é Deus. Ele é Criador. E essa é criatura. Nós inventamos uma guerra, irmão. Verdade. Irmãos, a maioria das lutas que nós passamos é Deus que manda. E agora? Ou não foi Deus que mandou um espírito para oprimir Saul? Eita! Meu Deus! Faraó. Ou quando Josafá fez aliança com Acabe? Vai. Aí Josafá falou assim: não seria bom a gente consultar um profeta? Aí fala: tranquilo, eu tenho 400 de Ô gente, tem uma palavra aí. Aí os profetas tudo compravam. Eita! Eu tô com você, vai lá. Aí Josafá, que era homem de Deus, o que tem de homem de Deus fazendo aliança com quem não deve? Aí Josafá, tá todo mundo falando a mesma coisa. Aí tem caroço nesse Irmão, angu. o fato de alguém falar diferente não significa que esteja errado. Toma cuidado quando todo mundo falar a mesma coisa. Toma! Meu Deus. Rapaz! Aí Josafá falou assim: oi, família. Isso. Eita glória. Aí ele: tem uma, mas não gosta de mim. Me dá onde está preso? Eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Glória. Então traz ele, irmão. A Bíblia diz que ele veio arrastado. Ele não queria. Aí Acabe falou assim: tem alguma palavra de Deus aí? Tem sim, qual? Vai lá. Irmão, quando Deus se entrega um homem ao juízo, quando o cálice encheu, todos nós temos, irmãos, no tribunal do Pai tem uma balança, um cálice e um livro de propósito. Como é que é isso aí mesmo? Cálice, repita: cálice, Cálice, balança e livro do propósito. livro do propósito. Primeiro, antes de Deus trazer juízo, Ele vai ler o livro do propósito Meu Deus. e vai pensar as suas obras. E se o cálice enche, irmão, Deus mata. Pode ser pastor, Deus mata. Sabe quanto pastor que eu orei com barriga de água em Zona Sul, que me chamaram para orar e pegaram assim numa e falaram: meu filho, não cometa os erros que eu cometi.
Eu errei aqui. Pode ser quem for. Encher o cálice da ira, Deus mata, irmão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Josafá disse assim: por favor, eu te rogo, me fala a palavra do Senhor. Aí o profeta disse assim: eu vi o Senhor, sentado no seu trono. O conselho dele estava do seu lado. Um falava de uma forma e outro de outra. E um espírito de engano apareceu e disse assim: eu irei e serei um espírito de engano na boca dos seus profetas. Aí o pai disse: vai e ser um espírito de engano na boca deles. Quem foi que enviou o falso profeta? Toma. Êxodo 14. Diga ao povo que volte e que acampe em Piairote, diante das águas do Mar Vermelho. Foi Deus que colocou o povo em um lugar sem saída. E a gente faz campanha, né? Deus vai abrir o mar. Foi Deus que te colocou ali. Não, pior ainda, porque o texto diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó para que vos persiga. Ou seja, Deus está financiando a perseguição. Ele liberta e depois manda perseguir, mestre. Agora, por quê? Porque o homem não pode se batizar sem antes colocar para fora a velha natureza. Glória a Deus. E aí o Senhor falou assim: se depois de todos os sinais que eu fiz, vocês não se converteram, então eu vou promover uma perseguição para expor vocês. Meu Deus. Irmãos, muitas lutas que nós passamos Boa perseguição. são financiadas por Deus. Irmãos, olha isso aqui. Os filhos de Deus se reuniram, Satanás apareceu no meio deles. É filho, mas é rebelde. Lembra que Deus não criou Satanás, Ele criou Lúcifer. Satanás e diabo são funções. Meu Deus. Qual a diferença, mestre? Qual a diferença? Quando Paulo disse assim: não deis lugar ao diabo, Paulo está dizendo: viva de tal maneira que Lúcifer não precisa ser diabo em sua vida. Ou seja, viva de tal forma que ele não tenha que usar a função de acusador, porque você é irrepreensível. Meu Deus. Isso que significa não deis lugar ao diabo. Glória. É possível a gente viver com uma vida irrepreensível? Sim, não a partir de mim, a partir dele. Aleluia. O problema é que nós ainda estamos querendo viver a partir de nós mesmos. A minha oração, o meu jejum, os meus propósitos, as minhas campanhas. Porque eu ainda estou tentando, de alguma forma, produzir alguma justiça que possa ser aceita. Nós precisamos entender, irmãos queridos, que em nós mesmos não há justiça alguma. Irmãos, tudo de bom que somos é por causa dele. Se Deus tira Cristo de nós, nós somos as pessoas mais imundas, violentas, asquerosas. Porque Deus não tem prazer no homem caído. Escute isso: a criação é fruto do prazer dele mesmo. Antes de Deus criar todas as coisas, a divindade desfrutava um do outro, a pericorência divina, a dança da divindade. O Pai entrava no Verbo, o Verbo entrava no Pai, o Espírito. Aleluia! Irmãos, eles se desfrutavam, eles se delimitavam entre si. Mas está escrito: no princípio eu era as tuas delícias. Meu Deus, é forte. E esse relacionamento de unidade e de amor deu à luz a criação. E eles continuaram. Por que a gente não faz um igual a nós, para que governe sobre
e uma mulher se amam, eles se relacionam, se contemplam entre si, acontece uma pericoresis, uma contemplação, um entra no outro, um dá prazer ao outro, e como fruto, tem filho. E eles têm prazer no filho. Mas quando o filho pecou, o prazer do pai se afastou. Então, Efésios é o tratado jurídico para que Deus volte a ter prazer. Não mais em mim, a partir de mim, e sim a partir dele. Diga, Deus tem um amado. Diga, eu faço parte de um relacionamento de pai e filho. Nós somos introduzidos no relacionamento, no deleite do pai e do filho. Não, entenda isso. Cristo não morreu para mim. Cristo morreu para o pai. Que é isso? Irmãos, o que eu vou falar agora é muito forte, mas eu vou falar assim com calma. Pode baixar o fundo musical um pouquinho, a gente vai dormir aqui. Escute isso aqui. O que eu vou falar agora é muito violento, então segura aí. Irmão, Jesus não derramou seu sangue por causa de Satanás. Mesmo que algumas escolas ensinem que Jesus tinha que derramar o sangue porque foi o preço que Satanás pediu para liberar o homem. Meu Deus. Irmão, essa doutrina começou no século VI até o século XI. Até que no século XI apareceu um monge de Catandubi que começou a confrontar essa doutrina. Porque se você diz que Jesus veio derramar o sangue, porque o sangue foi o preço que Satanás pediu para liberar o homem, você está dizendo que todo o plano da redenção que Deus fez por causa de um anjo caído? Não. Foi ensinado até hoje. Então, a partir do século XI, um monge de Catandubi, ele está aqui na Gila? Aqui na postura, deixa eu ver. Rapaz, tem todos os riqueza demais. 20 reais. Ainda foi abençoado. Na última página, a página 56. A página 56. Durante muito tempo temos ouvido a mensagem sobre a ênfase no capítulo 6, sem entender primeiro os capítulos que isso aqui é muito tremendo, porque a gente sempre fala sobre batalha espiritual e vai para o capítulo 6, sim ou não? Sim. Mas, se eu não entender o capítulo 1, 2 e 3, como que eu vou entender o 6? Porque antes de Paulo falar que há uma guerra nas regiões celestiais, Paulo diz que há um representante nas regiões celestiais, que há um governante nas regiões celestiais, e que todo principado, porém, o poder e a autoridade está sujeito aos pés dele. Meu Deus. É a apostila em casa. Meu Deus, que isso? Ou seja, quando dizemos isto, estamos aqui, na página 56. Durante muito tempo temos ouvido mensagens sobre muita ênfase no capítulo 6, sem entender primeiro os capítulos que procedem. E por isso concebemos algumas ideias erradas sobre o mundo espiritual. Por exemplo, que Jesus derramou seu sangue porque Satanás o pediu para liberar o homem. Ou seja, quando dizemos isto, estamos dizendo que todo o plano da redenção de Deus se dá por causa de um anjo que caiu, e Deus fez o que fez por causa dele. Que Jesus derramou seu sangue porque ele pediu. Ou seja, o Criador se sujeitando a uma criatura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas é sério, irmão. Eu vim desse
a escola. Não estou falando isso para você sair, irmão. Não é assim, não. Ore para o professor que está falando isso. Ore, porque muita coisa que os crentes falam, não conhecem, não pesquisam. Eu creio em 3 dispensações. O que é o dispensacionalismo? Você sabe onde começou? Você sabe quem inventou essa doutrina? Está na Bíblia. Mas o sistema que organizou saiu de onde? Porque eu posso fazer o que eu quero com a palavra. Eu posso fazer a palavra dizer o que ele não disse. Então eu preciso conhecer a historicidade da minha fé. Agora muitas pessoas falam assim: mas essa doutrina é nova. Não foi assim que eu aprendi. Irmão, o fato de uma doutrina ser nova não significa que não seja de Deus. Porque nós temos que compreender uma coisa. A igreja primitiva, ela tinha a expectativa de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então eles não fizeram um tratado acerca de todos os assuntos, sobre política, sobre cultura, a vida. Não. E à medida que a igreja foi crescendo, ela foi enfrentando diferentes desafios. Por exemplo, a igreja primitiva, o primeiro desafio dela foi o judaísmo. E para o judaísmo, eles criaram alguns tratados, dentre eles a Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é o tratado da graça para combater aquele ensino de que os salvos em Cristo precisavam da lei para serem justificados. Então criou-se uma defesa da fé para aquele desafio. Quem está entendendo? Ainda no primeiro século veio outro desafio para a igreja, o gnosticismo. E aí os apóstolos responderam a esse desafio. Aí nasce a epístola de João, em 1 João, 2 João. Amém? Quem está entendendo? Amém. E assim durante a história. Então, se eu digo que uma doutrina não é de Deus porque é nova, então vamos lá. O culto a Maria foi instituído no ano 1500. A reforma protestante tem 500 anos. Se eu seguir essa linha de raciocínio, então a reforma protestante é uma doutrina nova. Se o culto a Maria foi instituído no ano 1500 e a reforma só tem 1500 anos, então o culto a Maria é mais antigo do que a reforma. Então eu teria que, não, essa reforma é coisa nova. O culto a Maria é coisa velha. Quem está entendendo? Então o fato de uma doutrina ser nova não significa que não seja de Deus, porque nós temos que entender que Deus está se dando a conhecer. O problema é que as pessoas estão prestas em coisas que deram certo. Que o problema de Noé não foi edificar a arca, foi deixar a arca. E o nosso problema é esse: edificamos a nossa vida sobre uma crença, edificamos a igreja sobre uma crença, e aí o Espírito Santo vem e diz: eu quero continuar avançando. Não, mas assim está bom. Meu Deus. Então, irmão, isso que eu estou falando aqui, alguns irmãos falaram assim para o meu pastor: por que o senhor não aparece mais? Porque, irmão, o que Deus me deu vai contra a mão. Vai contra a mão. Mas eu não me importo com isso. Eu quero chegar lá em cima e receber minha recompensa. Aleluias. Não preciso provar nada para ninguém. Muitos líderes, hoje eu glorifico a Deus, em Zona Leste, tem professores que estão recebendo meu material nos bastidores. Eu sou o cara que fica nas sombras e oro para uma reforma da igreja. Então isso que eu vou ler agora aqui não é para você chegar lá e ora. Não, ora. Amém? Quem está aí? Diga agora. Essa doutrina é muito antiga, começou a ser ensinada no 6º século. Essa doutrina ensinava que Jesus veio pagar o preço do pecado a Satanás. Essa teoria perdurou por muito tempo, até os dias do monge Anselmo de Canterbury, já no século XI, que começou a ensinar diferente. Ele começou a ensinar sobre a santificação, a satisfação divina. Ele ensinava que Deus tinha sido ofendido pelo pecado do homem e que só um homem deveria produzir um sacrifício infinito que satisfizesse eternamente a vontade de Deus. Mas como um homem infinito pode realizar um sacrifício eterno? Então vemos na encarnação um novo homem que poderia lhe proporcionar um prazer infinito e eterno, e por isso o Verbo se fez homem
para produzir um sacrifício tal que satisfizesse o prazer de Deus. Ou seja, um homem o ofendeu. Mas a ofensa desse homem não foi só desse homem, porque nele estavam todos os homens. Então foi uma ofensa eterna. E o argumento do monge Anselmo era o seguinte: um homem ofendeu a Deus eternamente, e um homem precisava lhe dar prazer eternamente. Mas como que um homem pode produzir prazer se o homem é finito? E Deus é infinito. Então aí entra o verbo. E o verbo diz: eu vou. E essas palavras são bíblicas? Vamos lá para Romanos capítulo 5. E já vamos terminar. É isso. Meio-dia ainda? O relógio está errado. Vamos lá. Romanos 5. Porque eu não quero que você fique com a cabeça assim. Eu quero que você absorva o que você recebeu agora. Ore sobre isso, processe isso. E depois a gente retorna. No outro dia, no outro mês, no próximo ano. Romanos capítulo 5, quem está aí, diga amém. Amém. Está sendo bom para você esse dia? Você está recebendo essas coisas? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 17. Por quê? Se pela ofensa de um só, olha aí, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão no milênio. É isso que está escrito? Não, em vida. O que está escrito aí? Em vida. Agora. Aleluia. Não a partir de Adão, e sim a partir do dom da justiça. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, olha aí a palavra, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Deus chamou a transgressão de Adão de ofensa. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. Então isso muda tudo. Ai, irmão, Jesus morreu por você. Não. A consequência da obediência dele, sim. Mas não foi para mim, foi para o Pai. Amém? Quem está entendendo isso? Então, aí nós entendemos o assunto da obediência, porque ele diz um ato de obediência. Irmãos, aquelas palavras que Samuel falou para Saul, quando Deus mandou matar os animais, quem lembra? Acaso tem o Senhor mais prazer no sacrifício ou em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, o assunto não é o sacrifício nem a obediência, é o prazer. O profeta está dizendo: você não entendeu ainda, Saul, o que produz prazer o Pai? Meu Deus. Então o assunto de obedecer não é nem por causa dos benefícios, nem por causa da disciplina. Não, é melhor obedecer, porque senão o chinelo vai cantar. Não é isso. Não, porque se eu não obedecer, ele vai me prosperar. Não se trata da repreensão ou dos benefícios. Eu lhe obedeço não porque ele vai me matar. Eu lhe obedeço não porque ele vai me prosperar. Eu lhe obedeço porque isso gera. Glória. Um abraço quem está no Meu Deus, tu és fiel na terra. Diga: o Filho de Deus Glória a Deus. não viveu para ele, viveu para produzir o prazer do Pai.
vocês, por favor. Irmão, por isso que no ministério dele, por isso que muitas vezes Jesus falava assim: a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. O filho não faz nada por si mesmo, se o Pai não fizer primeiro. Sabe para que Jesus veio? Para fazer nada. Meu Deus. Pegou. É a reconciliação? O filho não faz nada por si mesmo, se... Ou seja, o que eu estou fazendo, ele fez primeiro. Meu Deus. O nosso problema é que a gente vive para tentar fazer coisas para agradar o Pai. O Pai já fez. Eu tenho que entender que o assunto de eleição não tem a ver com o que eu faço, mas com aquilo que o filho fez. Diga para aqueles que estão, não tem a ver com você. Tem a ver com ele. Quem tem? Aleluia a Deus. Essa palavra merece que você Glória a Deus. Jesus se batizou nessa água, sim ou não? Sim. O que João falou para ele quando Jesus chegou? O Senhor? Que é isso? É o que precisava. O que Jesus falou? Mas assim amor. Porque é necessário cumprir a justiça de Deus. Meu Deus. Aí ele se batizou, sim ou não? Sim. Ele se batizou em quem? Se ele é a pessoa do batismo. Pegou. Isso aí você queria que saber já? Você batizou ou batizou? Hoje não vai batizar não. Tem idade aqui? Batismal aqui, né? Então sim, lá atrás. É a Traz caixa. um copo com água, então, que hoje vai ser com aspersão. Aí ele saiu da água, sim ou não? Sim. E o que aconteceu? E o que o pai falou? Esse é o meu filho amado, Meu Deus. em quem eu me comprasse. Mas calma aí, Jesus aí não tinha curado ninguém. Glória a Deus. Não tinha pregado. Porque não se trata do que fazemos, e sim do que somos mesmo. Aleluia. Meu Deus, que é isso? Deus não está preocupado em te usar. Deus está preocupado em que você entenda que o prazer dele é que você desfrute do Filho. E que a partir do Filho você dê prazer a ele. Diga para quem está do seu lado, para a gente ir encerrando. Diga, não importa o que você faz nessa vida. As coisas que você possa ter feito. Ou aquilo que você possa fazer. O Pai não te ama nem mais nem menos. Porque o amor do Pai. O amor do Pai, repita, digo, o amor do Pai. Não depende de você. E se dele mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Não, porque se eu fui no monte, porque se eu pregar, eu não te amo mais por isso. Eu te amo porque você está no meu amado. Eu preparei um homem que viveu para o meu prazer. Esse homem me amou tanto que entregou sua própria vida na cruz. E vocês fazem parte desse relacionamento de amor. Vocês podem levantar as mãos e adorar ao Senhor. Aleluia. Porque você faz parte do amado do Pai. Glória a Deus. Tu és fiel. Quantos podem adorar a Jesus nessa hora? Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Isso muda todo mundo. Agora eu vou encerrar com 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo. Olha para quem está do seu lado. Diga, pessoa 20 só. Diga para esse crente, diga que esses 20 reais já está pago faz tempo. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês um assunto, a eleição.
o assunto da eleição. E aqui a gente termina, tá bom? E você tem que ler essa apostila em casa. Se tiver dúvidas, tem um contato ali. Você me manda mensagem, não te manda um cara, tá? Não. Posso ligar para a oração? 2 Timóteo capítulo 1, vamos ler, por favor, verso de número 8. Amém? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. O qual nos salvou, marquei, e chamou com uma santa vocação. Então perceba que a salvação é um aspecto. Deus não chama e depois salva, Ele salva e depois chama. Glória. Porque esse chamado é a eleição para a vocação. Amém? Quem está entendendo isso? Está aqui no texto. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos. Verso 10. E que manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção, pelo Evangelho. Então, bom, perceba aqui a salvação, o chamado para a santa vocação e a graça necessária para exercer o chamado foi dispensada em seu próprio propósito antes dos tempos dos séculos. Ou seja, o que estamos desfrutando agora não foi preparado agora. Maravilha, gente. Diga para quem está. Diga, não se trata. Não se trata De quando você subiu no monte para buscar a unção. Meu Deus. Diga, antes de você subir no monte, a graça para exercer a vocação já tinha sido liberada. E quando foi ativada? O que diz o texto? Mas que se manifesta agora pela aparição de Jesus Cristo. Glória a Então, Deus. diga assim comigo, diga assim, a revelação de Jesus Cristo em minha vida é o que vai ativar as graças eternas que na eternidade passada Deus preparou para mim. Hoje nós estamos desfrutando de coisas eternas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E isso é o livro de Efésios, um tratado de transição de Adão a Cristo. Amém, meus queridos? Eu queria que você ficasse de pé, sentado. Eu sinceramente gostaria de verdade de ficar muito tempo aqui, mas eu ainda tenho um compromisso hoje. E nós já havíamos combinado com o Moisés das 9 às 2, né, Moisés? Mas não se trata do tempo, e sim do conteúdo. Quem está entendendo? Então eu queria que você compreendesse a grandiosidade do que você recebeu hoje. E que nesses próximos dias e meses você pudesse trabalhar em cima disso. E você tem esse acervo de material que está aí. E vai ser muito útil para a sua vida. E aí eu trato sobre tudo de forma profunda. Amém? Mas agora quero que nos ajuntemos em oração agora. E oremos para que toda essa mensagem seja uma realidade em nossa vida. Amém? Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado?
Vamos fazer diferente, vamos fechar o círculo todo aqui. Expor aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos. Isso, fica aqui comigo, fica aqui nós dois, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Fecha o círculo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos receberam essa tarde. Amém. Glória a Deus. Como você está ministrando aqui hoje? Foi produtivo? Amém. Sério, de verdade? Foi Então tá bom. Então, nós vamos orar agora. Primeiro, para agradecer o Senhor. E segundo, para que não fique apenas numa mensagem, mas que possamos viver e exercer os nossos ministérios a partir da realidade de Cristo Jesus. Que possamos ver a nossa vida como Deus a vê. Que possamos viver o nosso ministério, a nossa família, a partir da nova aliança, do novo pacto. E não ficar esperando alguma coisa que Deus vai fazer na minha vida, mas desfrutar de aquilo que já está preparado por Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, nós te agradecemos. Senhor, leva-nos e para que possamos passar a viver esse tempo as nossas vidas a partir da tua realidade, a partir da realidade. Sabemos que pensar nesse você em ti estamos abençoados. Em ti, Senhor, temos eleitos. Em ti, Senhor, estamos justificados, perdoados. Estamos abençoados em Cristo Jesus. Arranca, Senhor, os teus. Arranca, Senhor, os teus espirituais. Faz-os mergulhar em medidas mais profundas. Faça-nos avançar em reflexões mais altas, em mistérios escondidos. Revela-te, Senhor, os nossos irmãos, as nossas igrejas, as nossas congregações. Revela-te, Senhor, as autoridades políticas, militares, jurídicas. Revela-te, Senhor, a sociedade, a este país, a cada bairro, dá-te a conhecer, Senhor. Temos sede de ti, precisamos de ti, temos fome de ti, Senhor. Seja o nosso alimento, Jesus. Seja a nossa água, Jesus. Seja, Senhor, a nossa terra, o nosso templo. Seja nossos colegas, Senhor. Por favor, abrace essa pessoa que está ao seu lado e ministre uma oração sobre a vida dele nessa tarde. Declare sobre a vida dele um novo tempo. Em nome de Jesus Cristo, declarando o tempo do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, declaro novas medidas de revelação.
Deus tem um trabalho produzido nesse dia. Há uma resposta de Deus. Aleluia! E é para a sua vida material. É uma resposta do Senhor. Foi uma luta muito grande para preparar esse trabalho. Quantos podem glorificar Deus pela vida? Pastor Amado, quando ele me convidou, ele falou assim: você tem certeza? Assembleia de Deus, olha o que eu vou falar. Ele falou: pastor, é de Deus. E ele fez, com muita luta ele fez. E aconteceu, isso só o começo. Não falei nada. É o início de algo novo. Quantos creem isso? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Maravilhoso, meu Deus. Vamos parar por aqui. Pai Santo. O vinho é bom, mas o óleo não aguenta. Eita! Eu vou falar aos pregadores. Soltem aqui. Pastor Amado, o senhor está elegante. Vem aqui, pastor, orar por nós. Esse é o anjo da igreja, irmãos. Aleluia. Um homem precioso do Senhor. Nós conhecemos há um mês e pouco atrás, né? Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus fiel. A paz do Senhor a todos. Pai do Senhor. Presença gloriosa de Deus. Que presença. Você, dentro do coração, praticar, agir, com aquilo que foi instruído, ensinado. Maravilhoso, meu Deus. Não vai só ficar nessa. Nós vamos ter mais encontros. Com certeza. Louvo pela vida do presbítero Moisés, com o pastor dessa igreja, com todo esse moço, eu atrás. Pastor, vamos levando. Se tiver mais, nós vamos com mais. Né? Eu estava pensando, quando o senhor estava falando a respeito da negação, o que Deus já fez lá atrás por nós. Daí eu me lembrei daquele versículo que diz assim: buscai